Meu nome é Melissa Ariane Travaini Ferreira, nasci em Jaboticabal em 26 de julho de 74. Sou jabuticabalense, nata. O nome do meu pai é Paulo Travaini, da minha mãe é Cleide Aparecida Grota Travaini. Meus pais não têm relação com a música, não aprenderam instrumentos musicais, nem concluíram a escola, na verdade, né? O ginásio, o grupo, como eles dizem na época, mas nós tínhamos o hábito de escutar música em casa. Então meu pai tinha uma vitrola e uma coleção de discos maravilhosa e era um hábito da nossa família ouvir música. Meu pai e minha mãe têm descendentes italianos. A família do meu pai veio assim em peso para cá, a família Travaini, tentar a vida na época das lavouras do café, né, dos navios italianos. E a minha avó inclusive falava italiano muito bem. E a família da minha mãe teve uma herança espanhola também, como nós tivemos, né, aqui no Brasil, muitos descendentes italianos, espanhóis, procurando oportunidades. Então assim eles vieram para o Brasil e especificamente em Jaboticabal. O meu pai sempre trabalhou muito por causa da pizzaria, o Progredior, que é da minha família desde 1960. E meu avô veio para Jaboticabal, comprou a pizzaria, né? Era um bar, lanchonete, ele transformou numa pizzaria e restaurante e o meu pai, com 12 anos, foi trabalhar na noite. Ele não gostava de estudar, então ele foi trabalhar. Então ele fez isso a vida toda e quando a minha mãe se casou com ele, eu e meus irmãos nascemos, nós tivemos que fazer uma adaptação, né, de ter uma vida com o pai trabalhando à noite e com os hábitos familiares mais nos horários de almoço. E como meu pai tinha uma folga semanal, então era o dia de ouvir música, era o dia de fazer alguma coisa em família. Então, quando a minha mãe fazia o almoço especial para ele naquele dia de folga, ele já colocava lá os discos dele na vitrola e ficava lá por horas tocando. E às vezes a gente passava o dia fora, visitava alguns tios que moravam em cidades aqui da Redondeza, né? Era o dia da atividade em família. Tenho 2 irmãos. Priscila, né, minha irmã linda, querida, que eu amo de paixão. O meu irmãozinho, Paulo Marcelo, que não está mais entre nós, mas deixou a marca dele, né, deixou muitas saudades. E éramos em 3, né, três crianças que nasceram pertinho, brincavam, faziam arte, estudavam. E já faz 6 anos que ele nos deixou. Então hoje aqui somos eu e minha irmã. Eu e a Priscila. Minha mãe, que ficava muito assim por conta da nossa criação, justamente por conta do trabalho do meu pai, né, de ficar muitas horas fora de casa, a minha mãe sempre procurava manter assim os 3 juntos, então estudando juntos, fazendo tarefa juntos, brincando juntos. E eu me lembro um dia que eu fui brincar com o meu irmão no quintal de casa e eu peguei uma bicicletinha e correndo lá, né, pedalando atrás dele, ele correndo, ele tomou um tropeção e bateu a cabeça no portão. Abriu aqui assim, ai meu Deus, aí vai todo mundo pro hospital com esse menino com a cabeça sangrando. E a gente era muito unido, sabe? Um sofria pelo outro, um se doía pelo outro, um cuidava do outro. Aquela coisa de irmãos, né? Brigam, mas se amam, não vive um sem o outro. Na nossa casa, né, como nós tínhamos essa vivência do rádio, né, da vitrola lá tocando, discos o dia todo, e depois logo veio a época da fita, então a gente tinha cada um a sua fita cassete, né, sua fita de gravação. E aí meu pai comprou um aparelho mais invocado que era possível fazer as gravações, então a gente gravava muito. A gente gravava contando historinha, cantando musiquinha, brincando com o outro. Meu pai e minha mãe deixavam a gente bem à vontade com o gravador, com o microfone, com o equipamento dele de fita e a gente se divertia com isso. E a escola também, eu estudei no Colégio Santo André e o incentivo à música era muito grande com a tia Tuti. Então em casa a gente estava sempre cantando, cantarolando, tocando flauta doce, né, que é um instrumento que a gente aprendia na escola. Então tudo isso faz parte da minha vivência de infância. Ai, você sabe que quando a gente é criança a gente quer ser tanta coisa, né? Ah, você é bailarina, você é médica, você é dentista, a gente quer ser tanta coisa. Mas eu gostava muito, muito, muito da parte musical, sempre me identifiquei muito com a parte musical. E aos 9 anos eu fui com uma amiga na aula de piano dela,
assisti a aula dela e eu fiquei apaixonada. Pedi para minha mãe deixar eu fazer o curso de piano, foi quando eu comecei a estudar piano. E aí, assim, era algo que acho que já estava dentro, né, e só faltava aflorar. Então, muitas vezes eu cheguei a dizer que eu queria fazer faculdade de música, que eu queria ser musicista, que eu queria ser professora de música, né? Isso também fazia parte dos planos da infância. Então, eu comecei a estudar o piano aos 9 anos, fazendo aula particular, né? Justamente por influência da minha amiga. Mas tinha toda a vivência musical da escola, com o canto coral, com as aulas de flauta, mas o instrumento mesmo, propriamente dito, foi o piano, aos 9 anos. Eu comecei a estudar o piano então com 9 anos, mas eu não tinha o piano em casa. Depois de uns 2 ou 3 anos só, os meus pais conseguiram comprar o piano. E eu me lembro perfeitamente o dia que chegou, que meu pai foi perto de mim e disse assim, ó, esse instrumento foi comprado com muito sacrifício, muito sangue e suor daqui, ó, ele fez. Então você dá valor. Nossa, e eu dava muito valor porque eu estudava muito meu piano, amava. Só que eu também sentia essa necessidade, né, dessa independência. Poxa, eu tenho meu piano, quero me dedicar a ele. E a minha professora, ela passou por um período de problemas de saúde. Isso eu tinha uns 14 anos. E ela disse então se eu poderia substituí-la em algumas aulas, porque ela ia precisar se ausentar muitas vezes por conta de exames e médicos e não queria cancelar as aulas com os alunos. E eu falei, puxa vida, né, 14 anos, será dar aula? E eu concordei. E assim, que bom que eu concordei, que eu topei, porque eu me identifiquei demais, eu gostei muito de dar aula. Ela plantou uma sementinha, sabe? Eu descobri que eu tinha didática, que eu sabia ensinar, que eu conseguia fazer isso. E logo depois, mudou uma família do lado da minha casa. Era o pai, a mãe, a avó e 2 crianças que vinham de fora. E como eles escutavam muito o som do piano vindo da minha casa, a mãe das meninas foi perguntar quem que tocava, se dava aulas, né? E aí eu falei, olha, acho que é a hora mesmo de eu começar. E foi a minha primeira aluna, foi a minha vizinha. Então eu concordei em dar aula para ela, ela vinha na minha casa, e em pouco tempo a irmã mais nova começou a vir também. E eu já tinha aquela vivência das aulas que eu tinha dado na casa da minha professora substituindo, né? E a coisa foi fluindo, daqui a pouco veio a criança que morava na rua de baixo, e o amiguinho da escola daquela criança, e a amiguinha da outra menina. E quando eu vi, eu tinha 14 anos, uma porção de alunos que iam na minha casa fazer as aulas de piano, e eu estava super feliz e realizada, e aí também super balançada, porque eu fazia a escola e estava indo para o ensino médio, e estudava pra caramba, queria muito fazer faculdade pública, estadual, né? Então eu pensava muito sobre isso. Meu Deus, agora eu tenho tantos alunos, gosto tanto de fazer isso, mas também estou estudando aí no ensino médio, pensando numa faculdade, né? Em fazer algo para fora. São coisas que fazem parte mesmo, né? Da adolescência, desse período aí da idade dos 14 aos 17 anos. Eu namorava, eu dava aula de piano, eu estudava muito, muito mesmo. Eu ainda fazia o meu curso de piano, porque eu ainda não tinha acabado as minhas aulas, eu fiz o curso completo, até o curso técnico. E o meu namorado, na época, que é pai do meu filho mais velho, ele tinha um tio que tinha uma loja. Ele trazia produtos, mercadorias do Paraguai e da Argentina e vendia na loja dele. E pediu para o meu namorado, na época, que fosse com ele fazer as viagens para ajudar a trazer as mercadorias, né? E eu falei, poxa vida, eu acho que eu vou montar uma lojinha para mim. Então eu pegava o dinheirinho das minhas aulas, ajudava minha mãe em casa, dava uma parte do dinheiro para ele comprar produtos e eu montei uma lojinha dentro do meu quarto. Então eu tinha minha lojinha onde eu vendia batom, perfume, cremes, materiais escolares, brinquedos, enfim, tinha uma lojinha dentro do meu quarto, dava minhas aulas de piano, namorava, não deixava nada para trás da escola, fazia o meu curso de piano, então eu tive uma adolescência bem ocupada. Eu fiz então o curso livre de piano e depois fiz o curso técnico em Taquaritinga. Depois eu fui para a faculdade.
Na época do curso técnico, tem um detalhe importante, eu comecei o curso de piano tarde, né? Porque antigamente a gente fazia 10 anos de curso de piano, 7 anos de curso livre e 3 anos de curso técnico. Eu comecei com 9, quase 10 anos, então eu ia acabar muito tarde. Então eu fiz um acordo com a minha professora. Ela me deixou 2 anos sem férias, de julho, de dezembro, nada, para eu poder antecipar toda a programação, para eu ter tempo de entrar no curso técnico e não atrapalhar a minha vida, por exemplo, numa possível faculdade, né? Então, assim, eu me esforcei muito para isso e eu entrei no curso técnico, porém eu já estava no 2º ano do ensino médio, eu estava no 2º colegial. Eu fiz o 2º ano do colegial com o 1º do técnico de piano, o 3º com o 2º do técnico e eu saí do 3º e passei na faculdade. Eu não tive um ano de cursinho ou de espera. Então eu tinha 17 anos, eu passei na USP em Ribeirão, em Ciências Contábeis, e eu tinha um ano ainda de curso técnico de piano em Taquaritinga para acabar. Olha, foi uma aventura, acho que essa é a palavra mais certa, uma aventura. Porque eu ia uma vez por semana para Taquaritinga, fazia as aulas, eu chegava exatamente 5:50 em Jaboticabal, e o meu ônibus saía 6 horas para ir para Ribeirão. O meu curso era noturno. Eu corria muito. Eu só tinha tempo de entrar em casa, deixar o meu material do curso técnico, pegar as minhas coisas da faculdade e correr para o ponto de ônibus para poder ir para a faculdade em Ribeirão. Era uma loucura, mas deu tudo certo, graças a Deus. Nesse período não, na verdade não tinha nem espaço mais, né? Não tinha. Eu reunia os meus alunos de piano uma vez por semana para fazer aula de flauta doce em grupo, aula de canto em grupo. Então assim, eu me mantinha muito ocupada. Eu ficava a manhã toda estudando para a faculdade, eu passava a tarde toda dando aula, exceto uma vez por semana que eu ia para o curso técnico. À noite eu ia para a faculdade, todas as noites, eu dava aula aos sábados. Então, assim, realmente não tinha tempo para mais nenhum projeto nessa época. Tinha minha lojinha, né, com as minhas coisas, então realmente não sobrava um tempo para poder fazer algo a mais. A participação em projetos e bandas veio mais tarde. Eu tenho 2 filhos, eu sou casada, eu tenho o Matheus, que tem 26 anos, é filho do meu primeiro casamento. Eu tenho a Maria Luísa, que tem 17 anos e é filha do meu 2º casamento e atual marido, Nelson. Os meus filhos estudaram música, o Matheus fez aula de guitarra, a Maria Luísa experimentou diversos instrumentos, tem uma voz maravilhosa, já cantou em muitos eventos. Hoje, nenhum dos dois se dedica à música e nem tem a música como um hobby. Eu acredito que isso ainda seja algo que vá preencher a vida deles ou que vai aparecer na vida deles em algum momento. O meu marido tem uma vivência musical maior, ele canta muito bem, ele toca de ouvido, então ele pega qualquer instrumento, ele consegue tirar um som, tirar uma música, de vez em quando a gente senta junto para tocar, cantar alguma coisa. Ele já até se atreveu a gravar um CD com um amigo, né, uma dupla sertaneja. Então assim, a vivência musical na minha casa é muito grande, primeiro porque tem muitos instrumentos musicais. Eu tô sempre tocando, sempre tem, ou eu tô tocando o acordeon, ou é a flauta transversal, ou é o piano, ou é o teclado, ou meu marido tá cantando, ou tá tocando violão, ele já se arriscou com a viola caipira, então tem tudo isso em casa. E eu acho que a música para os meus filhos vai ser assim, como um hobby, um prazer, um descanso para a vida deles. Olha, essa pergunta agora muita gente me faz, muitas pessoas me perguntam. Eu faço tudo que eu amo, tudo que eu amo. Eu sou empreendedora, empresária, adoro o que eu faço, adoro empreender. Estou sempre fazendo cursos de capacitação e buscando aprimoramento nessa área. Eu amo a música é a paixão da minha vida, é meu ganha-pão. Eu estou sempre aprendendo um instrumento novo, sempre tocando alguma coisa, estou sempre dando aula. Gosto demais da conta da parte artística, que é a minha 2ª formação. Eu sou formada em artes plásticas, então sempre estou pintando alguma coisa ou comprando um material novo, me arriscando com um material de pintura novo. São muitas paixões ao mesmo tempo. Tenho os meus filhos queridos, amados, a minha família,
Prezo muito a gente estar sempre juntos, almoçar juntos, ficarmos juntos aos finais de semana, é algo que eu e meu marido prezamos demais, né? Então a gente tenta conciliar tudo, é um pouquinho de tudo. Aí algumas pessoas me perguntam assim, você dorme? Sim, claro, né? O corpo da gente precisa de cuidados, precisa de descanso, precisa de atividades físicas. Mas o dia tem 24 horas, a gente tem bastante tempo, dá para fazer um pouquinho de tudo. Organização. Se a gente tem organização e planejamento, a gente consegue colocar muitas coisas na nossa vida ao mesmo tempo e consegue fazer todas elas bem direitinho, bem feitinho. Planejamento e organização, isso mesmo. Quando eu fazia faculdade em Ribeirão, fazia a USP, né, novinha lá, fazendo um curso de ciências contábeis, mas dando aula de música, eu vivia dividida na verdade, né? Fazendo ciências contábeis, mas dando aula de piano, aula de teclado, de flauta, de canto. A minha mãe sempre disse assim, olha, quando você for prestar vestibular, quando você for fazer faculdade, você tem que escolher um curso que você possa trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E a música não me permitia isso. Então eu guardei assim uma pontinha de frustração de não ter feito música na Unicamp, que era o que eu queria. Os cursos de música em São Paulo, Unicamp, USP eram todos integrais, eu não tinha como me manter. Então eu podia dar aula, mas como que eu conseguiria fazer um curso integral e dar aulas ao mesmo tempo? Então quando eu prestei o vestibular eu não coloquei música em nenhuma das minhas opções, infelizmente, por conta de saber que eu não poderia me manter numa faculdade sem trabalhar. Porém, quando eu cheguei no meu 3º ano de faculdade, de Ciências Contábeis, eu engravidei do meu filho, do Matheus. E eu parei a faculdade, o que seria só provisório, foi para não voltar mais. E eu fiz 20 anos, tinha o Matheus recém-nascido comigo, né, uma faculdade trancada, veio um convite. Uma amiga trabalhava no Colégio Moura Lacerda, dava aula de artes, e ela disse, olha, a professora de música saiu da escola e eles estão precisando de professor de música. Eu tinha o curso técnico, né? E fui para a entrevista lá com um bebê recém-nascido, uma faculdade trancada, mas um curso técnico pronto, concluído. E a diretora disse que ia pensar, porque eu era muito nova, né? 20 anos, mas que seria uma possibilidade. Passado um tempo, meu telefone toca muito cedo, eu estava dormindo ainda, era a secretária da escola, dizendo, olha, a diretora pediu para te ligar, vem agora para a reunião que o cargo é seu. Eu falei assim, como assim? Ela, desculpa, ela esqueceu de avisar, você se troca e vem para a reunião que você já está vindo para a sua primeira reunião de trabalho e você está contratada. E foi uma felicidade. Então eu comecei a dar aula de educação musical no Colégio Moura Lacerda, que foi minha primeira escola, e com a formação do curso técnico. Fiquei 3 anos no Moura, depois eu fui para o Colégio Objetivo, com uma carga maior de aulas. E a minha saudosa diretora, a dona Enedina, na época me chamou e falou assim, ó, quero te dar um conselho de amiga. Você está dando aula de educação musical, você tem sua formação de curso técnico, mas por que você não vai fazer um curso superior? Se você não conseguiu concluir aquele, voltar para sua faculdade lá em Ribeirão, por que você não tenta um outro por aqui? Eu agradeço a ela, porque eu me inscrevi na Faculdade de Artes Visuais, aqui do São Luís, e ingressei na faculdade e fiz os meus 3 anos aqui de curso superior, né, a minha segunda formação. Adorei, gostei demais. E quando eu acabei a faculdade, tinha aberto uma vaga também para as aulas de artes no Objetivo, e então eu fiquei com as 2 disciplinas, educação musical e artes. E eu tive a oportunidade de fazer a minha faculdade pública de música. Em 2008, a UFSCar abriu o curso EAD de educação musical. Eu já estava um pouco velha para fazer faculdade, mas nunca é tarde, né, para a gente realizar um sonho. E eu fui lá, prestei o vestibular e eu passei. E aí eu fiz outra graduação, então, que foi educação musical. Era um curso semipresencial, as aulas eram aos sábados, então eu consegui conciliar com a minha vida, né, e fiz a minha graduação em educação musical pela UFSCar. Concluí o meu projeto de vida, que era fazer uma faculdade pública ou federal e ainda na área de música.
Eu me considero uma pessoa multitarefas. Eu sempre realizei muitos projetos ao mesmo tempo. Então eu sempre trabalhei com aulas nas escolas, tanto na parte musical quanto na parte artística. Abri a minha escolinha de música aqui também na cidade. Muitos professores trabalhavam comigo como parceiros, então a minha escolinha sempre abrangia um leque muito grande de cursos e de aulas. Como eu disse, eu sempre estudei instrumentos também, né? Então eu estudava saxofone na escola de arte, o que me possibilitou tocar na Big Band de Jabuticabeira e também na nossa querida Gomes e Puccini. E ao mesmo tempo eu consegui fazer a faculdade de educação musical na UFSCar, trabalhar nas escolas particulares ministrando aulas, desenvolver os meus projetos pessoais, né? Como por exemplo fazer um curso de saxofone e ainda participar das bandas da cidade. Eu também trabalhei no Projeto Guri durante 5 anos, que foi uma paixão, um projeto que eu amo muito. Fiquei durante 5 anos, eu era regente do coral e também regente da orquestra. Eu acumulava 2 cargos e trabalhei durante 5 anos dentro desse projeto maravilhoso também. Então, como eu disse, a gente tendo organização e planejamento, a gente consegue fazer muitas coisas, né, ao mesmo tempo. E eu sou muito feliz de ter realizado muitos projetos na minha vida. Sou formada em flauta doce pela Yamaha do Brasil, um curso que eu também fiz à parte. Tenho pós-graduação em psicopedagogia, tenho pós-graduação em gestão escolar também. Gosto muito de estudar, gosto mesmo muito de estudar e de fazer cursos. E ainda tenho muito o que fazer pela frente, tenho muitos planos ainda pela frente. Então, quando eu estudava o saxofone, eu fazia um instrumento complementar à flauta transversal e o instrumento de saxofone. Meu professor, né, o Charlon Bueno, disse: você vai vir tocar na Gomes e Puccini com a gente. Eu falei: não, como que eu vou tocar na Gomes e Puccini, né? Uma banda com tantos homens aí, o pessoal que toca há tanto tempo, né? Vou eu lá no meio. E tinha mais uma companheira, tinha mais uma menina também para tocar. Éramos as 2 únicas mulheres da Gomes e Puccini. No começo foi um pouquinho estranho. Alguns senhores mais idosos olhavam assim com um rabo de olho, outros já foram super receptivos, mas foi somente no início. Porque em bem pouco tempo eu já fazia parte da família Gomes e Puccini, participava dos eventos juntos, ouviam a minha opinião, perguntavam a minha opinião sobre as decisões da banda, né? Quando nós comemoramos o centenário, eu ajudei na parte de uniformes, a escolher os modelos. Era muito gostoso, né? Uma verdadeira família. E fazíamos muitos eventos juntos, sempre num clima de ajuda, né? Ajudar com as partes, com os ensaios, com as partituras. Foram 2 anos maravilhosos também de participação. Olha, eu acho que a existência de uma corporação como a Gomes e Puccini, com mais de 100 anos, é algo raro, muito raro. É um grupo que vem trazendo a história de geração para geração, né? Eu fui descobrir depois que um tio-avô meu tocou na Gomes e Puccini. Não era muito próximo, mas também tocava instrumento de sopro, então acho que o meu quezinho aí com saxofone já estava no sangue. Eu acho que deveria ter todo o valor, ter todo o destaque, e é algo para Jaboticabal se orgulhar de ter uma corporação como a Gomes e Puccini, motivo de orgulho e que deveria ser muito assim idolatrado, deveria ser muito mostrado, sabe, para as cidades vizinhas e servir como exemplo para tantas outras bandas e corporações que são bem mais jovens, né? Ter uma Gomes e Puccini que está sobrevivendo aí ao longo do tempo e tudo mais, e ainda com essa herança tão forte, tão bonita, que é passada de geração para geração. Hoje eu trabalho como professora de artes na rede municipal da nossa cidade, atribuí aulas para as crianças de 1º a 5º anos, gosto muito de trabalhar com crianças, gosto mesmo. Ministro aulas particulares de piano e teclado, pretendo continuar e fazer isso até quando for possível. Faço aulas hoje de violoncelo, é o meu novo desafio, é o meu novo instrumento, com a pretensão de entrar numa orquestra, né, que eu tenho
É um sonho de que Jaboticabal tenha a sua própria orquestra, que tem uma orquestra municipal. E com certeza eu quero ser integrante, participante e estar lá na primeira cadeira como musicista. Eu também tenho assim um sonho de que um dia na nossa rede nós teremos aulas de música para todas as crianças, desde o jardinzinho da infância até os anos finais aí. Eu acho que a música é fundamental para a educação, para a formação do caráter, para o ser humano assim, da alma mesmo, sabe? Do coração, é um tratamento da alma do ser humano. Eu vejo a música dessa forma. E eu tenho um sonho de que ainda nós vamos ter aulas de música em toda a rede, em todas as escolas, em todas as salas de aula, como parte integrante mesmo, disciplina integrante da nossa grade escolar. Eu acho que isso era um sonho de Heitor Villa-Lobos, né, que infelizmente não foi levado adiante por muito tempo, mas que merece um olhar diferenciado. Quando eu trabalhava nas escolas particulares, eu sempre ensaiava muitas coisas com os alunos, tanto na área musical quanto na área artística. E assim, numa ânsia de querer mostrar, né, os nossos trabalhos, eu fiz uma proposta para os meus alunos de nós ensaiarmos pecinhas teatrais, prepararmos músicas de coral e começarmos a apresentar isso fora da escola. E nós então começamos a visitar os lares, os asilos da nossa cidade e também os orfanatos. Então era um projeto de dentro da sala de aula e que cresceu muito mais do que eu esperava. Porque quando os meus projetos de sala de aula acabavam, eu ficava com aquela sensação de que eu queria mais, sabe? Eu percebia como era bom você estar dentro de um lar, de um orfanato, de um asilo, cantando, tocando, mostrando música, mostrando arte, como aquilo era bom para as duas partes, para quem doava e para quem recebia. E então, na minha época de férias, eu comecei a fazer isso sem os meus alunos. E um dia eu convidei alguns amigos, músicos, para a gente passar uma tarde no orfanato, aqui no Lar do Caminho, no orfanato da nossa cidade. Estávamos de férias, né? Então pensei a gente podia passar uma tarde no orfanato, cantar um pouco com as crianças, e eles toparam. E lá, brincando, conversando, levamos rádio, né? Ninguém falou assim sobre aulas de música. A gente foi cantar, tocar, passar um tempo com eles, mas sem falar sobre aulas. Quando já estava quase para ir embora, chegou um mocinho, um cadeirante, Claudinei, uma figuraça. Ele chegou assim, né, todo lá na cadeira dele, e a gente já estava quase para ir embora. Eu falei, poxa, você está chegando agora, né? Ele falou assim, tinha ido visitar uma pessoa da família. Ele morava no orfanato, mas visitava as pessoas da família. E ficou ali um pouquinho com a gente, conversando. Ele virou para mim e falou assim, professora, sabe qual que era o sonho da minha vida? Era tocar teclado. Aí eu parei e pensei assim, foi recado dele para mim. Eu já estava quase para ir embora, me chega aquela figura dizendo que o sonho da vida dele era tocar teclado, mas que ele não tinha como ter aula de teclado no orfanato. E aquilo mexeu comigo. Eu fui embora aquele dia pensando naquilo, falando, poxa vida, o que eu poderia fazer por esse menino? Deus me deu um dom maravilhoso, que é o dom da música, né? Eu posso tocar, eu sei tocar, eu sei ensinar. Foi um recado para mim. Então eu liguei no orfanato, conversei com a psicóloga, falei assim, ó, eu me proponho a dar aula para o Claudinei. Se vocês arrumarem uma forma de trazê-lo até mim, porque ele é cadeirante, ou senão eu vou até o orfanato. Não, pode deixar. Vai ser um prazer, a gente vai levar ele até você. Nós temos aqui o seu Vanderlei, que é o senhor que dirige a perua e leva as crianças para todo lado. Pode marcar o dia e a hora que ele vai fazer aula. Chegou no dia da aula, ele veio, todo. Eu imprimi as partituras, comprei pasta, comprei caderno, preparei todo o material dele. Coloquei lá. Aí ele chegou todo, né? Chegou perto do piano. Aí eu falei, olha, eu vou começar a te ensinar. Aí ele virou para mim e falou assim, professora, só tem um problema. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, eu não sei ler. Aí eu falei assim, não, tudo bem, então a gente vai fazer num outro formato, já que você não sabe ler. Eu falei, mas você não sabe ler nada? Ele falou, olha, eu tô aprendendo, eu tô indo na APAE. Ele era um mocinho já de 16, 17 anos, ele estava aprendendo a ler. Tudo bem, aí eu tirei todas as partituras dali, fiz tudo em forma de bichinho e pintei tudo rapidinho, fiz tudo colorido e tal.
Coloquei a partitura lá na frente, falei, agora sim, então nós vamos fazer nossa aula. Aí ele falou assim, ó, só tem mais um probleminha. Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, eu não enxergo. Aí eu falei assim, poxa vida, essa o senhor mandou especial para mim, né? Um aluno que não sabe ler e escrever e que não enxerga direito. Eu falei, então tudo bem, ó, a próxima aula pode deixar que a gente vai resolver. E eu fiquei a semana inteira quebrando a minha cabeça. O que eu poderia fazer para ensinar aquele menino? Que agora era uma questão de honra, era um desafio pessoal. Então eu fiz tudo muito grande, tudo muito colorido, muitos desenhos. Conversei com a psicóloga, ela disse que eles já tinham mandado fazer um óculos para ele, era um óculos assim, parecia um fundo de garrafa, a deficiência visual dele era muito grande mesmo. E na semana seguinte ele veio. E foi assim, aula por aula, eu fui me adaptando. Então nós, professores, nós temos que nos adaptar às situações. Eu não desisti daquele aluno, mas eu me adaptei ao que ele sabia e o que era possível. Então quem pensa ou acha que música só pode ser ensinada da forma convencional, está redondamente enganado. Porque eu ensinei ele de uma forma totalmente não convencional. E ele tocou em diversos eventos, ele foi meu aluno por anos, ele se apresentou no shopping da cidade, em restaurantes, em eventos que nós fizemos dentro do próprio orfanato. E conforme ele vinha para as aulas, ele falava assim para mim, ai professora, um monte de criança queria vir. Toda semana ele falava, ai professora, eu vim para a aula de música, mas várias crianças queriam vir. Então eu falei assim, olha, vamos dar um jeito nisso também. Convidei os meus amigos, músicos que já tinham ido comigo no orfanato e mais alguns outros e fundamos um projeto, o Projeto Chafariz. O Projeto Chafariz era dedicado principalmente para os orfanatos da nossa cidade, abrimos também para o Recanto e as crianças todas vinham ou a pé ou de perua para a minha escola de música. O projeto envolvia 4, 5 professores e nós tivemos aula de piano, teclado, canto, dança, violão em grupo e flauta doce. E era um sucesso. Fizemos muitas apresentações, fizemos muitas coisas boas juntos. E o Claudinei plantou aquela sementinha, porque toda aula ele dizia que as outras crianças também queriam aprender música. E como fazer isso com tantas crianças ao mesmo tempo? Em grupos. Então a gente tem a possibilidade de fazer aulas de música em grupos, né? Funcionou tão bem, o projeto durou tantos anos e foi tão bom. O Claudinei não está mais aqui entre nós hoje. Ele foi um anjinho que passou na minha vida, que me deixou um recadinho, uma mensagem muito boa, muito legal, muito importante. Ele me mostrou que a gente pode ensinar, que a música é um campo enorme e a gente pode explorar de diversas formas possíveis. E para quem está lá sentado na cadeira e fala assim, eu só trabalho de forma convencional, levanta, sai da cadeira. A gente pode ensinar de diversas formas, pode fazer o bem para muita gente através da música, porque a música tem linguagens variadas. Olha, eu tenho muitas esperanças para a área de música em Jaboticabal. Eu acho que a gente tem muitas pessoas competentes trabalhando, muitas pessoas esforçadas, querendo ver a música crescer na nossa cidade. Jaboticabal é a cidade da música, eu acho que está faltando fazer jus ao nome. A gente tem bandas maravilhosas na nossa cidade, né? A banda do São Luís, que é uma banda tão antiga também da nossa cidade, a Gomes e Puccini, a Sul América, que é uma orquestra lindíssima, maravilhosa. Eu acho que a gente precisa explorar um pouco mais isso, valorizar um pouco mais isso. Nós temos a Escola de Artes aqui em Jaboticabal com um potencial maravilhoso. Nós temos o Projeto Guri, que é um projeto sensacional dentro da nossa cidade, em Jaboticabal. Então eu acho que nós temos a faca e o queijo na mão. Nós precisamos de uma união dos grupos, dos músicos, dos gestores, né, dos gestores da nossa cidade, para a gente poder falar uma mesma língua e fazer a música florescer de novo em Jaboticabal. Florescer e crescer e dar frutos e dar flores, porque Jaboticabal tem potencial para isso. Então eu tenho uma expectativa muito grande, como eu te disse, de que um dia a gente tenha música em todas as escolas da nossa cidade. Muitas escolas particulares já têm em sua grade e é um sonho que a gente tenha também música em todas as nossas escolas municipais, que a gente tenha uma escola de arte totalmente ativa, lotada de alunos,
colocando todos os projetos aí, tirando do papel e colocando todos os projetos em voga, que a gente tem uma orquestra municipal, que Jaboticabal merece uma orquestra municipal. Nós temos músicos maravilhosos, gabaritados. Eu sou muito feliz, tenho muito orgulho de dizer que sou musicista, que sou professora de música, que estudo música, que amo a música e que sei de todos os benefícios dela. Com a pandemia, com a chegada da pandemia, nós tivemos sim uma parada brusca, né? Quando tudo começou e todo mundo com muito medo. Aos poucos, as coisas foram voltando mais ao normal. Hoje é possível, né, a gente fazer as aulas de forma remota, para os grupos de risco, para as pessoas que têm um pouco mais de receio, presencialmente, porém também com uma série de cuidados, como eu faço hoje. Os meus alunos colocam luvas para tocar o piano no começo da aula, tiram no final. A gente praticamente toma banho de álcool gel no começo e no final da aula. A sala é higienizada o tempo todo, está sempre tudo aberto, sempre super ventilado. E a gente sabe que são os cuidados básicos que a gente tem que ter para toda a nossa rotina de vida. Então, é possível. Eu estou fazendo aula remota de violoncelo, a gente consegue fazer, né? Assim como eu estou dando aulas remotas também de piano e teclado. Mas eu acho que agora é uma questão de tempo. Com a vacinação, né? Com tudo que já se sabe sobre essa doença, sobre Covid, é uma questão de tempo. Eu tenho plena convicção disso, muita esperança de que é uma questão de tempo para a gente voltar à normalidade, voltar à naturalidade. E logo, logo tá aí arregaçando as mangas para colocar mais projetos em voga, mais projetos tirar do papel e colocar na realidade, trazer para as nossas vidas. Eu tenho algumas músicas de minha própria autoria, tenho 5 músicas na verdade. 2 músicas já estão registradas no Grupo Arlequim, as outras 3 eu ainda pretendo registrar, assim que eu finalizá-las, né, na parte escrita, no papel e tudo mais, na documentação delas. E a primeira foi muito marcante. A primeira música que eu compus foi Poema pour Soleil. Eu dediquei à minha tia Solange, por isso esse nome. E foi muito legal porque eu não sentei e disse agora eu vou compor. A música fluiu sozinha. Eu sonhava com a música, eu ouvia a música, eu imaginava ela na minha cabeça, eu acordava cantarolando ela. E eu sabia que eu tinha que sentar no piano e tirar ela da cabeça e passar para as minhas mãos. E foi um grande prazer, foi um trabalho maravilhoso. Durou um bom tempo, do começo ao fim, para eu conseguir fazer toda a música com introdução e com todos os temas, né? Eu tive tempo de tocar para minha tia, de oferecer para ela em vida, mas foi uma música dedicada a todas as pessoas que lutam contra o câncer. Como ela teve uma luta árdua de 5 anos, né? E ela foi uma vencedora, ela foi uma guerreira. Ela nos deixou, mas ela foi forte, guerreira até o fim. Então foi uma música que eu dediquei para todas as pessoas que, assim como ela, também lutam e enfrentam e buscam, né, melhoras e querem vida e querem saúde. Foi o Poema pour Soleil. Foi uma música que fluiu naturalmente, né? Agradeço a inspiração de ter feito essa música. E as outras depois todas também foram fluindo, muito gostoso compor, é muito bom, né? É algo que eu tenho vontade de voltar a fazer, quero voltar a fazer, preciso finalizar essas que eu tenho, que eu quero deixar como uma herança. Alguns alunos meus às vezes pedem, né, as músicas, eu faço a impressão e eles tiram, eles tocam, eu fico toda orgulhosa e toda cheia, né? E o trabalho de composição é um trabalho muito rico, muito, muito bonito, muito bom. Eu agradeço a Deus essa oportunidade maravilhosa. Se foram só essas 5 que eu tinha que compor, estou feliz, fiz a minha parte, fiz a minha missão, mas é algo que eu gostaria de voltar a fazer também. Quando eu fiquei sabendo que o João Carlos Martins ia visitar nossa cidade, ia se apresentar aqui, eu logo ofereci assim, um jantar para ele na minha pizzaria. Poxa vida, a Concha Acústica era tão pertinho da pizzaria, olha, ele poderia vir, né? Então eu ofereci a casa para que ele e a equipe dele pudessem jantar com a gente. Um dia antes, à noite, aí veio a resposta de que ele viria sim, porém, né,
nós não faríamos nenhuma divulgação para ele ter um momento de descanso, para ele poder jantar em paz antes da apresentação. E foi, menina, um sucesso. Aquele homem, ele tem uma luz, ele tem um brilho. A hora que ele chegou, que ele entrou naquela pizzaria, ele veio bem cedo, né? Ainda nem tinha o movimento normal da casa. Mas as pessoas, as poucas pessoas que estavam no lugar, começaram a já mandar mensagem para as outras e tirar foto e colocar nas redes sociais. Em pouco tempo tinha muita gente na pizzaria. E eu ficava com meu piano no palco, porque uma vez por semana eu tocava para os clientes. Tinha o hábito de tocar para os clientes sempre. Então eu perguntei para ele se eu podia tocar uma música para ele. Ele se levantou da mesa e disse assim, só se for agora. Mas ele não ficou sentadinho lá na mesa e eu fui lá no piano tocar. Não, ele foi lá sentado do meu lado. Olha, foi o momento assim mais emocionante da minha vida. Eu tremia tanto por dentro, por fora, né? É uma emoção muito grande. E eu sentei no meu piano, ele sentou numa cadeira ao lado, e enquanto eu tocava a minha composição, Poema por Soleil para ele, ele fazia a regência. Foi muito lindo, foi um momento que eu nunca vou esquecer. E quando eu acabei de tocar, ele perguntou, eu posso tocar? Eu falei assim, claro que pode. Então ele subiu no palco e tocou um trecho de uma música italiana, né, cujo significado é obrigado. E eu fiquei muito lisonjeada, muito. Foi um momento maravilhoso. Eu presenteei com a minha partitura, com essa e com a outra, com as duas que eu já tinha feito o registro. Ele levou, né, com ele. E eu tenho esperança de que o projeto Orquestrando Brasil, que é regido pelo Maestro João Carlos Martins, ainda vai brilhar em Jaboticabal. Eu trabalhei durante alguns anos na Escola de Arte de Jaboticabal. Foi maravilhoso, uma delícia, uma segunda casa, um ambiente totalmente familiar. E lá eu fundei o Coral Arte e Melodia, um coral de adultos e idosos. Eu trabalhei durante 6 anos com esse coral, com esse projeto, e percebia a importância da música na vida também de pessoas que já estão aposentadas ou que já estão sem os filhos em casa. Eram somente coisas positivas que eu ouvia, só resultados positivos. Foi um coral, foi um projeto maravilhoso, dentro de uma casa maravilhosa que é a Escola de Arte. E também como a gente percebe a importância do canto e da música na vida das pessoas, seja ele individual ou seja ele coletivo. E isso é válido para todas as idades, sejam para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, para os idosos. Não tem problema se a técnica não for a melhor de todas e a afinação não for a mais exata possível, mas os benefícios, a benfeitoria que a música traz para a vida das pessoas, e a gente vê isso naturalmente nos ensaios e nas apresentações, é algo maravilhoso. Então eu agradeço muito por ter também desenvolvido esse projeto que foi o Coral Arte e Melodia. Comecei fazendo isso para as instituições de caridade, porque em cada live eu abordava uma instituição de caridade pedindo mantimentos, dinheiro, alimento e tanto,
mas eu percebia que fazia um bem para mim, para minha pessoa estar ali tocando, para quem estava do outro lado ouvindo, que falava que música linda, lembrei da minha infância, lembrei da minha adolescência, de uma pessoa que já se foi, fazia companhia para as pessoas. E como ajudava as instituições que estavam pedindo, precisando de alimento, de atenção, de cuidado de tantas coisas, né? E quando é que eu, por exemplo, ia parar para fazer live tocando piano? Se não fosse a pandemia despertar isso. Então, assim como a gente viu tantos artistas, né, fazendo lives, tocando, cantando, tudo arrecadando, a pandemia trouxe um monte de coisas ruins, mas a gente também tem que aprender a tirar as coisas boas. E um lado positivo foi despertar, né, essa vontade de ajudar nas pessoas, esse lado da solidariedade, da caridade nas pessoas. E também perceber que os artistas podiam levar música para dentro da casa das pessoas, trazendo um pouco de acalanto, de aconchego, de alegria mesmo. Música dentro de casa só traz alegria, né? E através das lives a gente conseguiu esse resultado. Então eu fiz em 2020 quase 30 lives tocando piano semanalmente para as pessoas e ajudando as instituições. Eu uni o útil ao agradável, né? Porque eu ajudava as instituições pedindo por elas. E vou retomar essa semana. Essa semana eu retomo com as minhas lives para tentar, da mesma forma, trazer de novo, né, esse pedido de ajuda para as instituições que precisam tanto e levando um pouco de música para as casas das pessoas que estão se sentindo solitárias, inseguras, né, amedrontadas, sozinhas. É o poder da música. Eu participei de um projeto junto com as Amigas Solidárias, daqui de Jaboticabal, na casa do vovô Antônio, em Barretos. A casa do vovô Antônio, ela abriga algumas pessoas que vão se tratar no Hospital de Amor de Barretos. Então, o Hospital de Amor de Barretos, que era conhecido como Hospital do Câncer de Barretos, tem algumas casas de apoio. E a casa do vovô Antônio é uma delas. Eu já usei a minha pizzaria para fazer arrecadação para a casa do vovô Antônio e a gente precisava muito arrecadar dinheiro para levar para lá. E no dia que nós conseguimos, e vendendo pastel, vendendo camiseta, vendendo pizza, nós conseguimos arrecadar o dinheiro e levamos para lá, foi uma grande festa. Então nós fizemos uma festa de carnaval no salão, no refeitório, e levamos música. Eu fiquei responsável pela parte musical, pelas caixas de som. E o que mais me chamou a atenção, né? Uma garotinha que tinha acabado de amputar a perna, estava só com uma perninha, ela descia até o chão. Ela pediu, tia, coloca funk? Eu falei, coloco. E ela descia até o chão com uma perninha só. Foi uma tarde festiva, nós repetimos essa visita outras vezes, sempre levando fantasias, músicas, brincadeiras, né? Para levar um pouco de alegria e de amor para essas pessoas. E me despertou o interesse em conhecer o Hospital de Amor de Barretos. E eu sabia de uma outra amiga aqui na cidade, que fazia parte de um grupo de Ribeirão Preto, onde eles estavam arrecadando algumas coisas para levar para lá. E aí eu também falei para ela que queria participar e arrecadar e poder ir junto com ela e visitar. Então nós fomos num final de ano, onde todas as pessoas que fazem tratamento são convidadas a irem até o hospital para ver o Papai Noel chegar de helicóptero. Então eu fiquei na ala infantil. Eu levei a minha escaleta e alguns músicos de Ribeirão levaram violões e outros instrumentos, e lá parece que a gente conhece todo mundo faz uma década. A gente se encontra pela primeira vez, mas parece que conhece todo mundo. E aí nós tocamos, cantamos, repertório natalino, e os pais com os bebês que estavam em tratamento no colo, e as crianças e as mães, e um monte de personagens, pessoas que se vestem de super-heróis e vão tirar fotos com as crianças. E quando o helicóptero chega, é uma loucura. É uma loucura, é uma emoção, aquele Papai Noel descendo ali no meio do estacionamento do hospital. Ninguém lembra de doença, ninguém lembra de problema, ninguém lembra de tratamento, só de que é um dia de festa. E para a gente poder depois continuar o nosso trabalho tocando e tudo mais e cantando, nós precisaríamos entrar na ala mais restrita do hospital, que é a ala onde estão os pacientes com tratamento mais severo. Só que não podem entrar muitas pessoas. Como eu estava com a escaleta, que é um instrumento pequeno, fácil de tocar, eles me convidaram para conhecer aquela ala do hospital. Então fomos eu, um amigo que estava tocando violão e cantando, e o Papai Noel. Foi uma grande lição de vida.
durante diversas vezes. Nós tivemos que parar a nossa rota nos quartos para respirar um pouquinho, para pôr um sorriso no rosto de novo e poder visitar os quartos. E as crianças faziam seus pedidos no ouvido do Papai Noel, que precisou ser o mais forte de todos. Mas uma certeza eu tenho, que quando a gente acabou o nosso passeio, que a gente deixou um rastro de alegria, de vontade, de querer melhorar e se tratar, e com a música, né? Com as nossas melodias, com os nossos cantos, ainda mais um repertório natalino, que é tão lindo e maravilhoso. Foi uma experiência pela qual eu passei durante 2 anos, e depois do passeio, da visita, né, no Hospital de Amor de Barretos, então nós fomos para o Hospital dos Pacientes Paliativos. Esses são aqueles pacientes que estão esperando Deus chamar, é assim que eles dizem pra gente, né? Eles estão ali somente esperando Deus chamar. Quando a gente entra num quarto e vê uma pessoa na cama, e a gente pode cantar e tocar e levar alegria e emoção e ver a pessoa ali cantando com você e tocando, aí a gente tem o sentimento de gratidão mais enorme do mundo, de poder estar ali fazendo uma benfeitoria, fazendo algo bom para alguém, né? Sabendo que aquilo vai, pelo menos a pessoa vai ter aquele momento de distração e de alegria. Então, mais uma vez, é o poder da música. Ele não cura, mas ele ajuda a pessoa, né? Ele traz alegria, vontade de viver, vontade de sair da cama. E eles pedem as músicas e eles escolhem. E a gente canta e a gente toca tudo o que puder e tiver no nosso alcance. Então é um projeto que mais pessoas poderiam conhecer, mais pessoas poderiam fazer, levar música para os hospitais. Tantos músicos, eu conheço vários daqui da nossa cidade, que tem esse trabalho maravilhoso, né? De tocar na hemodiálise, de tocar nos quartos de hospitais. Um instrumento como um acordeon, uma flauta, um saxofone, né, uma escaleta, a gente pode usar uma arma poderosa aí de amor, né? Uma arma de amor, para a gente levar um pouco de alegria para essas pessoas. E aqui em Jaboticabal, no ano passado, quando se iniciou a pandemia, nossos amigos músicos, nós todos nos reunimos, nós fizemos uma composição em grupo, cada um na sua casa, com o seu instrumento, com a sua voz. Nós fizemos edição em estúdio, edição de imagens, tudo sem se encontrar. Cada um na sua casa, cada um no seu cantinho. Essa música rodou bastante aí as mídias. E aí eu recebi um convite para a gente fazer uma live para o Hospital de Amor de Barretos. Então cada músico da sua casa faria uma live individual, né, no seu instrumento, dedicada ao Hospital de Amor de Barretos. E eu te juro que até a última hora eu estava morrendo de medo de fazer. E eu falei, será que eu consigo fazer uma live tocando piano? Nunca fiz isso na minha vida, né? E foi o primeiro dia para o Hospital de Amor de Barretos. Preparei um repertório, toquei, durante a live a gente passava sempre, né, número de conta, como as pessoas podem ajudar, o que o hospital precisa, pontos de arrecadação. Foi tão gostoso, foi tão prazeroso ver as pessoas do outro lado ouvindo as músicas, pedindo as músicas, fazendo perguntas sobre o hospital, eu ali tocando através, né, de uma câmera, de uma coisinha tão pequenininha que é só isso que na verdade separa a gente do público que está ali atrás, é só a câmera, porque a sensação, a emoção, o amor de estar ali junto e perto é tão gostoso. E aí muitas pessoas entraram em contato me mandando mensagem dizendo assim, olha, na próxima live você toca tal música? Olha, na próxima live você toca... Aí eu falei, mas não vai ter próxima live. E o pessoal fazendo pedido de música pelo Facebook, pelo WhatsApp. Eu falei, então tá bom, eu vou fazer agora para uma outra instituição da cidade. E aí eu ligava na instituição, combinava, conversava, pegava o número de conta, via tudo que a instituição estava precisando e durante a live eu contava, falava, relatava, né? E as pessoas perguntando, mas onde fica, qual é o endereço, onde eu posso ajudar? Eu falei, olha, eu vou na sua casa, eu pego. Durante a semana eu passava nas casas das pessoas arrecadando os mantimentos, as roupas, o que elas queriam doar para poder levar na instituição e foram quase 30 lives assim, cada semana para uma instituição, cada semana para um lar, cada semana para uma casa.
fazendo os pedidos de música das pessoas, assim, durante a semana separando as músicas, fazendo os pedidos, e depois durante a live tocando para cada um, como se fosse um ao vivo ali, um juntinho mesmo, né? Agradando ali o público com seus pedidos de música. E, para te falar a verdade, foi uma terapia para mim. Foi uma grande terapia para mim. Poder fazer algo que eu amo, né? Que é tocar o piano, ajudando as instituições e agradando as pessoas. Vai continuar, que vai retomar, né? Agora já tenho pedidos de música para a próxima live e já retomo. E também com esse lado de poder levar o piano para dentro da casa das pessoas. Quantas pessoas não têm acesso? Né? Não conhece alguém que toca, não tem um piano em casa. Então uma forma também de ouvir, de ver, de curtir as músicas que mais gosta é o som do piano. Interessante essa pergunta, porque quando eu dava aula para ensino médio e os alunos estavam próximos de prestar vestibular, uma pergunta muito comum era assim: eu amo música, eu queria me dedicar para música, mas você acha que eu deveria fazer isso? Você como musicista acha que eu vou ter futuro? Eu ouvia muito essa pergunta. E eu acho que hoje ainda essa é uma pergunta que fica na cabeça de muitos adolescentes, sabe? Então muitas pessoas têm essa ideia de que a música não dá futuro, de que a música não traz renda, né? Então eu acho que essa dificuldade eu passei, eu enfrentei, porque eu também ouvi muito isso na minha época de prestar vestibular. E eu acho que muitas pessoas ainda ouvem. E isso desanima, né? Desestimula. Olha, não se dedica para música não, isso não vira nada, isso não dá nada. E eu não concordo com isso. Primeiro que eu acho que as pessoas devem se dedicar para o que elas amam. Quando você faz algo que você ama, você faz bem feito. E quando você faz bem feito, você colhe bons frutos, bons resultados. E eu acho que qualquer profissão a pessoa pode não se dar bem, ou não ir para frente, ou não evoluir, se ela não se dedicar, ou não fizer direitinho, não fizer bem feito, não procurar especialização, não estudar, não precisa ser a música. Então assim, eu penso que isso é algo que eu ouvi muitas vezes na minha época, né, de estudante e quando eu dava aula para estudantes. E então eu queria deixar aqui uma mensagem. Gosta de música? Ama música? Se dedique, vá em frente, busque conhecimento, busque especialização, torne-se um especialista naquilo que você ama, o que você gosta. A gente colhe sempre bons frutos quando a gente planta boas sementes. E a música é uma paixão, é algo que está dentro da gente e que merece carinho, merece dedicação, né? Assim como cada um tem os seus próprios dons, tem as suas próprias habilidades, a música é uma habilidade que vem nata já em algumas pessoas, que já nasce com algumas pessoas. Então, corra atrás dos sonhos, busque o que você quer, o que você gosta, busque as suas paixões. Tem campo para todo mundo, tem campo para tudo hoje, né? E tem tantos bons projetos na área musical que estão aí, ó, para ser levados adiante, levados em frente. Precisa de gente, né, que quer trabalhar, que queira arregaçar as mangas. É muito bom a gente relembrar as coisas que já aconteceram na vida da gente, né? E ter a certeza de que tem tantas outras coisas ainda que eu quero fazer. Eu amo a vida, eu amo viver, eu amo demais, sabe? Eu agradeço todos os dias a Deus por todas as oportunidades que Ele me dá. De poder tocar, cantar, ensinar, de estar sempre rodeada de gente, de amigos. Nossa, eu sou muito, muito, muito grata mesmo por ter a música como um dom, por ter como uma parceira de vida, um ganha-pão. A arte também, que eu amo, adoro pintar e colorir e viver nesse universo maravilhoso da arte e da música. Então eu tenho a dizer assim que eu sou imensamente grata a vocês de poderem me dar esse espaço, essa oportunidade de estar aqui falando sobre a minha vida, um pouco das coisas que eu já fiz e que já aconteceram, e vocês me darem essa certeza de que eu tenho ainda tanta coisa para fazer, que eu posso fazer, que eu tenho muita coisa ainda para realizar. Então, muito obrigada. A palavra é gratidão, mais do que tudo, gratidão. Muito obrigada. E foi um prazer recebê-los.